lá. Aí, deixa eu ver se apareceu aqui. Olá, bom dia. Sejam todas bem-vindos aqui ao nosso evento. Quem vos fala é o professor Alex Mota, do PPG Biosistemas, da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui do campus da cidade de Itabuna, Barra Ilhéus. Hoje, o nosso início do semestre 2 de 2024. Convidamos o professor Tony Sampaio para participar conosco desta aula inaugural do semestre. Também está conosco o professor Andrei Nunes. O professor está com uma turma assistindo aqui online este evento. Gostaria de agradecer desde já a presença do professor Andrei, professor Tony. De imediato, vou passar a fala aqui para o professor Andrei, que é coordenador do programa de pós-graduação em Biosistemas, aqui no Centro de Formação em Ciências Agroflorestais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professor Andrei, muito obrigado, seja bem-vindo. Professor Alex, professor Tony, bom dia, muito obrigado. Bom dia aí a todos que estão aqui na sala, nossos alunos aqui na abertura do semestre. Bom dia aí para o pessoal que está no chat, já vi aí que tem nossas discentes aí acompanhando. Muito obrigado. Pessoal, o programa Biosistemas, ele tem por objetivo contribuir para a formação de recursos humanos qualificados e capacitados para o uso sustentável de produtos e serviços oferecidos pelos sistemas naturais, certo? E, além, né, do uso sustentável, da sustentabilidade e conservação, nosso programa tem como objetivo formar pessoas com capacidade técnica para gerar tecnologias também, a serem utilizadas tanto na conservação desses sistemas, quanto na exploração comercial, certo? Então, basicamente, o nosso programa está na área de concentração de manejo e conservação de biosistemas, na área de ciências ambientais, da CAPES, e nosso programa possui duas linhas de pesquisa, a linha de funcionamento e sustentabilidade de biosistemas e a linha de produção e tecnologia aplicada, certo? Então, a linha de funcionamento e sustentabilidade mais voltada para o entendimento dos biosistemas e conservação, e a linha de produção mais voltada para a geração de tecnologias, certo? Atualmente, a gente tem 11 discentes de mestrado e 41 discentes de doutorado, tá? A maioria deles com bolsa. Então, dito isso, agradeço imensamente ao professor Alex pela organização do evento e ao professor Tony, que vai nos brindar com a palestra excepcional aí, tá bom? Então, passo a palavra para o professor Tony. Vamos voltando aqui. Então, eu vou apresentar o nosso convidado. Então, o professor Tony Vinícius Sampaio é bacharel em Geografia, especialista em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é mestre em Geografia na área de Organização Humana e do Espaço e é doutor na área de Análise Ambiental, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor da Universidade Federal do Paraná, ministra as disciplinas de cartografia temática, cartografia digital, na graduação e qualidade da informação em dados geoespaciais e geoestatística no mestrado e doutorado. O professor Tony tem experiência na área de educação, com ênfase em elaboração do currículo para os cursos de geografia e análise de livros didáticos. Desenvolve pesquisas nas áreas de mapeamento temático, VANT-Drone,
qualidade da informação de dados geoespaciais, mapeamento de rede de drenagem, geoestatística e estatística espacial e a análise de impactos ambientais. Vale lembrar aqui também, pessoal, que o nosso evento, quem está participando online neste momento, será certificado. Eu enviarei o link em breve. Então, professor Tony, fique à vontade para fazer a sua explanação. Desde já, muito obrigado em nome do programa de pós-graduação em Biosistemas da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui da cidade de Itabuna. Muito bom dia, me ouvem bem aí? Então, bom dia, Andrei, bom dia, Alex, obrigado pelo convite, né? E prazer, espero que eu possa contribuir aí de alguma forma com algumas reflexões, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu posso compartilhar aqui minha tela, Alex? Então, por favor. Ok, então... Acho que chegou aí, né? Sim. A gente tem aí... Eu estou meio encolhido aqui, com os ombros meio encolhidos. Estava mostrando para o Alex, está 7 graus aqui agora, então tá meio difícil aqui de ficar relaxado aqui. Muito bem, deixa eu iniciar aqui a apresentação. Bom, eu mais uma vez agradeço, né, e acho que vou tentar fazer uma fala aqui dentro de um tempo de mais ou menos 1 hora, 50 minutos, 1 hora, mas o assunto é muito rico, né, e certamente, né, teria assunto aqui para muito tempo de conversa, né. Bom, o Alex já me apresentou, né, assim, do ponto de vista de algumas atividades, né, feitas, mas eu queria falar primeiro em relação à questão da motivação. Por que que eu me interesso por esse assunto, né, e já tive a oportunidade de conversar com o Alex em outros momentos sobre esse assunto da tese de doutorado, né, então eu queria falar um pouco da motivação, o que que me levou a isso, né. Eu fiz minha graduação e quando eu terminei eu fui o único que se formou em bacharelado da minha turma, fiz uma monografia, fui muito aplaudido, muito elogiado e comecei a achar que eu era bom em escrever alguma coisa. No Espírito Santo, na época, não existia mestrado, programa de pós-graduação na área, então eu fiz uma monografia, uma especialização com o pessoal da USP, da própria Federal lá. Meu professor era um professor da USP, meu orientador, e eu expliquei para ele meu projeto de pesquisa, comprei os equipamentos, defini a metodologia, fui a campo, medi, fiz muitas leituras, muitas medições, e sempre discutindo com o orientador, e na hora que eu fui fazer a defesa, uma pessoa na banca falou, não, isso que você fez não se faz, nem o método, nem o instrumento são adequados ao que você está fazendo. Então, isso acendeu um cartão amarelo para mim, uma luz amarela, né? E eu fiquei, então, muito chocado com essa informação, porque eu já havia discutido isso com o orientador da USP e tal, então eu achava que tinha alguma coisa ali, algum problema, de repente, na banca. Depois eu fiz uma dissertação de mestrado pelo FMG, fui também muito aplaudido e resultou em convite para poder ir para o Canadá. Então, novamente, eu achei que estava sabendo fazer uma pesquisa. Já trabalhava na área. De lá também fui convidado a ser coordenador de um curso de geografia, fui convidado a escrever um projeto de curso para o MEC. Então, dali para frente eu comecei a fazer algumas consultorias também, todas foram aprovadas pelo Ministério do Meio Ambiente, estudos de impacto ambiental sempre aprovados. Então, isso resultou lá num convite, ligaram para minha casa, me convidando a fazer o doutorado na FMG. E aí eu falei, opa, então eu devo ser bom nesse negócio. E aí eu fui fazer a seleção do doutorado e fiquei reprovado. A banca falou que eu não tinha uma tese de doutorado ali, que não tinha uma hipótese, que não estava por fora, né?
Então, eu fiquei bem chocado com essa informação. Só para ter uma ideia, eu achava que eu queria fazer na época, modelar a capacidade de suporte da bacia hidrográfica onde é que eu morava, né, frente ao consumo de água que existia lá para mineração, para beneficiamento de rochas ornamentais. Eu tinha já como é que seria feito esse modelo, tipo de dados, e eu ia modelar a capacidade de suporte. Esse era o objetivo da minha tese. E aí, fiquei reprovado, falei com a minha orientadora, né, que me convidou, ela falou, não, tenta de novo, porque é fulano que estava na banca e ele não gosta de mim. E aí eu falei, bom, também não deve gostar de mim, então, né? E aí eu fui, de novo, 6 meses depois, abri um outro processo seletivo, eu fui de novo fazer a prova de doutorado e essa pessoa não estava na banca, né? Então eu passei. Esse professor, o professor Valadão, André Valadão, porque eu tenho um carinho muito grande. Por incrível que pareça, depois eu fui para a qualificação de doutorado, e na qualificação de doutorado eu fiquei reprovado. De novo, o André Valadão estava lá, né? E eu não sei vocês, mas eu comecei a desconfiar que ele não gostava realmente de mim, né? Mas dali para frente, então, eu comecei a pensar e a estudar bastante essa questão. Eu já tinha ministrado, já era professor universitário, tinha uns 5 anos, e já tinha ministrado a disciplina de metodologia da pesquisa científica, e definitivamente eu não conseguia entender por que eu não conseguia fazer um projeto de tese de doutorado, né? E aí eu me embrenhei por essa área, né, da tese de doutorado, das implicações, do porquê que não estava dando certo. Testei 200 maneiras diferentes de dar errado isso, conversei com bastante pessoas, li muitos livros sobre metodologia, já tinha lido alguns, li muitas teses e não consegui achar o caminho. E o mais interessante foi isso, eu não consegui achar o caminho. Até que um dia, conversando com um colega, eu fui finalmente entender o que era uma tese de doutorado, né, e assumir isso como uma postura, uma forma de trabalho, né. Então, essa dificuldade que eu tive, depois eu comecei a ver também, quando eu comecei a ser parte de membro de banca de doutorado, né, a gente começa a fazer parte de bancas de doutorado, orientar doutorado, e eu comecei a perceber essa dificuldade em outras pessoas também. E aí, então, eu já ofereci uma disciplina em cima disso, para tentar partilhar essas dificuldades, né? Gravei um vídeo no YouTube que fala especificamente sobre isso, e então esse é o motivo da minha motivação. Foi isso que me motivou a entender um pouco mais isso, né? Eu quero chamar a atenção aqui primeiro para a questão de que os doutorados eles possuem diferentes nuances no Brasil, né, e no mundo, tá? Então, o que eu vou falar aqui agora é apenas uma nuance do doutorado. Ou seja, a gente tem que entender que existe o doutorado profissionalizante, existe o doutorado acadêmico, né, e cada curso tem as suas nuances ali, a filosofia, letras, luteria, dança, engenharia florestal, geografia humana. Então, cada área dessa tem os seus nuances, e aí vem uma dificuldade a gente entender, né, assim, de pensar que possa existir uma maneira única de se pensar o doutorado. Então, existem mais de uma maneira de se pensar o doutorado. Em alguns países também, que eu tive a oportunidade de participar de pós-doc e tal, e visitar, eu já percebi que o doutorado tem uma semelhança com os projetos de mestrados no Brasil. Mas, em comum, em todos eles, tem a ideia de que o que você está fazendo é um PhD, né? E esse PH é de filosofia, né? E aí eu já deixaria um primeiro desafio para você, que, né, essa palavra filosofia junto à palavra doutorado, né? Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, na engenharia de computação, ou que trabalha em robótica, ou que trabalha em arquitetura, o que tem a ver a palavra PH e a filosofia com uma tese, né? Se a gente pensar o que faz o filósofo, né? O filósofo pensa, né? Ele pensa de uma forma diferente, ele pensa fora da caixa, e não me parece que é isso que a gente está fazendo muito quando a gente está fazendo um doutorado, né? Às vezes a gente quer fazer um doutorado, quer desenvolver alguma coisa, e acaba esquecendo o lado da filosofia, né?
E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção aqui, é nesse sentido que vai a reflexão mais para o final aqui da nossa conversa, tá? Pensem nessa palavra, porque ela vai voltar em alguns momentos aí da nossa fala, tá? Bom, eu fiz uma estrutura aqui para poder passar para vocês, né? Eu vou falar um pouco dessa concepção de ciência para pesquisa em nível de doutorado, né? Como que ela fica para o doutorado, né? Que é um pouco diferente. Por que, então, que da dissertação para a tese, às vezes a gente toma um cartão vermelho? Já vi muita gente tomar esse cartão vermelho aqui, também no nosso programa. A pessoa é brilhante no mestrado. Temos caso aqui o melhor aluno, né, da graduação, melhor aluno do mestrado, tomar o cartão vermelho 2, 3 vezes na hora que vai para o doutorado, né? E a pessoa, então, até desiste, né? Porque fala, não, isso é marcação, isso é implicância da banca, né? Tem essa dificuldade de fazer essa transição da dissertação para o doutorado. Depois vou falar um pouco sobre o desenho da pesquisa, né? Que é talvez o que faz a diferença na hora que você está fazendo a sua tese, né? Bom, a primeira coisa aqui, já comentei com vocês que não há um consenso sobre o que é a forma de se conduzir uma tese e como é feita uma tese. Então, aqui eu só vou fazer algumas diferenciações só para que na minha fala vocês possam entender um pouquinho e diferenciar um pouco as palavras que se misturam, né? Que tem senso comum, tem questões diferentes, tá? A primeira questão aqui, eu vou falar a palavra pesquisa. A palavra pesquisa ela pode ser entendida de várias maneiras, né? Desde aquela pesquisa informal, que eu falo, pesquisa aí no Google onde é que fica tal loja, até aquela pesquisa que a gente faz quando a gente está na graduação, que é uma pesquisa para entregar um trabalho acadêmico, né? E ali a gente descobre muitas coisas novas, mas o novo ali, daquela pesquisa que eu fiz, é novo para mim, não é para a ciência, né? E existe a pesquisa, que eu vou falar aqui com todo em caixa alta, aqui, como sendo uma pesquisa que objetiva fazer ciência, construir ciência. Construir ciência quer dizer construir conhecimento científico, ou seja, é colocar alguma coisa de novo, não para mim, mas alguma coisa de novo para o conhecimento científico, e não para a ciência. Novo para o conhecimento científico, tá? Porque para a ciência, por exemplo, eu posso inventar aqui um equipamento ou uma metodologia que vai ser bem interessante ali para poder fazer alguma coisa para resolver um problema. Mas aquilo ali, assim, é uma ferramenta, né? Então, o conhecimento científico em si, o que se sabe sobre o conhecimento científico, sobre o saber científico, não mudou. Mudou aquele equipamento que eu tinha, que era um GPS que tinha uma certa acurácia, e que agora tem um outro equipamento que tem uma acurácia um pouco maior. Então, o novo no sentido de alguma coisa que acrescenta coisas novas ao próprio conhecimento científico. E aí é que vem uma das grandes coisas que as pessoas têm dificuldade de entender, algumas pessoas, né, talvez, né, nem todos, mas eu tive lá na questão do ineditismo. Porque que esse novo é o que a gente fala que a tese tem que ser uma coisa inédita. E muita gente fala, como que eu vou fazer uma coisa inédita, né? É muito difícil. Então, esse ineditismo é porque é novo para o próprio conhecimento científico. E aqui também quero chamar a atenção que para produzir conhecimento científico é diferente de produzir dados, tá? Então, algumas pesquisas são focadas em produzir dados, algumas teses produzem dados. Eu já participei de bancas em que eu falava bem assim, olha, aqui tem 5 dissertações de mestrado brilhantes, com dados fantásticos, extremamente bem estruturados, de qualidade excelente, mas não tem uma tese, né? Você fez 5 mestrados, mas não fez uma tese. Muita gente acha que estendendo o mestrado, ampliando a área que trabalha no mestrado, a área de estudo, ou pegando um N amostral maior, ele está fazendo uma tese. E isso é um dos problemas que leva lá o cartão vermelho, né? Então, eu costumo dizer que um sensor instalado lá na boca de um rio lá, com um data logger, ele produz e armazena dados científicos, né? Então, isso não é uma tese. Ou seja, você medir alguma coisa lá, colocar uma calha, poder medir uma vazão, ou colocar um equipamento medindo alguma coisa com data logger, ele está produzindo dados, mas ele não está produzindo conhecimento científico. Alguém é que tem que pegar aquilo ali e converter aquele conjunto de dados em conhecimento científico.
Bom, aqui eu vou fazer uma fala baseada em dois dos principais autores que a gente conhece na área de metodologia do trabalho científico, da pesquisa científica, principalmente, né, que é o Popper e o Thomas Kuhn. Então, o Popper, né, ele fala que a ciência ela se desenvolve a partir de revoluções. Ele diz que essas revoluções são constantes e que essas revoluções, então, elas implicam em rupturas nos paradigmas científicos. O Thomas Kuhn, ele diz que a ciência se desenvolve da mesma maneira, através de revoluções científicas, mas que isso não é uma coisa constante. Ela é demorada, existem intervalos longos entre uma revolução e outra. E durante esses intervalos, a ciência ela fica ali presa a um certo dogmatismo, né? Então, ela se desenvolve a partir do paradigma vigente. E esse paradigma, então, é aquele conjunto de valores, teorias, métodos que vão servir de modelo, que a gente usa para poder fazer as nossas pesquisas. Então, tem o vídeo meu do YouTube lá, ele tenta detalhar um pouco mais essa ideia da pesquisa como paradigma, estruturada em paradigmas, e a pesquisa focada em rupturas, né? Bom, a ciência busca, então, o que tem em comum esses autores é que ela busca romper com os paradigmas. Ela tenta negar a si mesma, é isso que faz a ciência evoluir. Ela aumenta na medida em que ela consegue negar alguma coisa. Enquanto ela estiver só corroborando o que a gente já sabe, é o que a gente diz que ela está presa num paradigma. Até algum momento que alguém consegue romper aquilo e acrescentar alguma coisa diferente àquilo que a gente já sabia, né? Então, produzir dados novos ou informação nova não inédita sobre o conhecimento científico é muito importante, né? Porém, é diferente de fazer a ciência nessa concepção, é diferente de fazer uma coisa nova, né? Acrescentar algo novo ao próprio conhecimento científico. Aqui eu vou fazer uma questãozinha só para a gente poder pensar um pouco, né? Então, pensa em duas pesquisas, né? Uma pesquisa ela vai lá e investiga como que um vírus se propaga e descobre como que esse vírus se propaga. A outra pesquisa, ela vai lá e conta o número de pessoas contaminadas em um determinado local. Percebam que existe uma certa diferença. As duas são pesquisas, mas uma trouxe alguma coisa de novo, a outra trouxe o dado, que espera que com esse dado possa ser feita alguma coisa nova em relação ao conhecimento científico. Ou, às vezes, esse dado fica lá na Secretaria de Saúde armazenado e nunca se transforma em conhecimento científico, tá? Então, eu posso ter uma pesquisa que vai lá e quantifica alguma coisa, mede alguma coisa, né? Eu discuto aquele resultado, mas eu posso ter uma outra que tenta entender e tenta avançar com conhecimento científico, alguma coisa que a ciência ainda não sabia, né? Essa é um pouco a diferença. Então, esse romper, esse refutar é fazer o conhecimento científico avançar mais um pouquinho. E é lógico que às vezes a gente vai fazer também esse conhecimento científico ser corroborado, né, a gente vai cair na questão do paradigma. Exemplos: quando é feito um mapeamento, quando a gente faz a dosagem de um fertilizante, esses dados eles se apoiam em conhecimentos científicos testados, comprovados. A gente já tem lá as bases do conhecimento científico consolidadas. Nesses casos, as respostas científicas que são necessárias para que a gente faça isso, essas respostas científicas já foram dadas. Olha, para fazer a dosagem, tal coisa, se for um animal maior ou um animal menor, você vai ter que usar isso, porque o peso, a relação medicamento-peso é tal, a quantidade de fertilizante tem que ser essa, porque senão você vai saturar o solo, vai saturar o ambiente. Então, você já tem as respostas para isso. Já sabe com que equipamento que você vai medir, porque esse equipamento não mede, esse aqui sim tem a acurácia necessária, por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai olhar para a tese e tem lá a tese que quer fazer um mapeamento em escala de detalhe, a gente quer fazer um inventário de alguma coisa, a gente quer fazer um diagnóstico ambiental de alguma coisa, quer avaliar o impacto ambiental de alguma coisa, ou como eu quis, quer modelar alguma coisa. E aí, ainda que isso aí resulte mais dados, né, e dados mais detalhados sobre uma certa localidade, não necessariamente isso vai fazer com que haja uma evolução do conhecimento científico, né? Mais uma vez, é como se alguém tivesse chegado na cidade e contado a quantidade de casos, a quantidade de pessoas que foi infectada com o vírus, o que é diferente de entender como que o vírus se propaga, né? Que aí sim. Então, a gente tem que começar a pensar nesse sentido. E aí vai uma dica aqui embaixo, né, para pensar sobre a tese. Será que uma empresa
ela pode contratar o produto final da minha tese na forma de um relatório ou de um diagnóstico? Se sim, se a resposta for sim para isso, se você imaginar que aquela tese que você está fazendo, a empresa vai chegar e falar, eu quero que você faça a modelagem, por exemplo, do crescimento do pinus, do eucalipto em relação a tal coisa. Então, repara que você vai pegar, se você fosse um consultor, você vai pegar a metodologia que já existe, você vai a campo, você vai coletar os dados, vai medir e vai entregar um relatório, tá, para essa empresa. Então, se a sua tese está indo por esse caminho, acenda um sinal amarelo, porque pode ser que você esteja fazendo 2 dissertações ou uma consultoria, tá? O que também, como falei com vocês, cada orientador, cada pessoa vai ter a sua maneira diferente de conduzir isso. Porque eu estou apresentando uma visão um pouco pessoal e que é fruto das minhas experiências lá ao longo da vida. É importante a gente, para poder entender isso, pensar nos níveis dos trabalhos acadêmicos, né, nos níveis que a gente atua, né, para que a gente pudesse chegar ao doutorado. Tá? Então, quando a gente fala de um TCC ou de uma monografia, o que a gente está esperando da pessoa, né, é verificar se ela está apta. Quando a pessoa me entrega uma monografia, quando a pessoa me entrega um TCC de especialização ou de graduação, o que eu estou esperando é verificar se a pessoa está comprovando que ela está apta a exercer a profissão. O foco do TCC, do trabalho acadêmico, TCC ou da monografia, meu negócio está com uma passagem automática aqui, eu peço desculpas, é a aquisição de habilidades e competências. Então, o que eu vou ler ali no trabalho de TCC, eu estou querendo saber se você adquiriu habilidades e competências, se você está apto ao exercício profissional. Então, esse é o foco do TCC. Quando a gente vai para o mestrado, o foco muda um pouco, né? Apesar de você pode também ter essa visão, né? Mas a própria palavra já fala que a gente está falando de uma dissertação, a gente vai dissertar sobre alguma coisa. Então, o que a gente espera é que essa pesquisa seja feita com um aprofundamento teórico, com uma discussão maior, que haja uma comparação dos resultados, né, que o pesquisador ali ele consiga comparar, mas por que o meu resultado deu isso, poderia ter sido melhor, como é que foi isso lá na China, como é que foi isso nos Estados Unidos, como é que foi isso no Canadá. Bom, então é dissertar, o foco então é uma discussão, é um aprofundamento do assunto, um aprofundamento inclusive pessoal, né? Às vezes eu não trago muita coisa nova para o conhecimento científico, mas pelo menos para mim, eu vou estar me aprofundando bastante naquela discussão. Tá? Então, reparem que aí também não existe aquela necessidade do ineditismo. Tá? O mestrado é dissertar sobre. Bom, depois a gente vai para o doutorado. E aí é que entra a história do cartão vermelho. Porque o doutorado, a gente tem que construir uma tese de doutorado. E a tese ela tem uma estrutura própria. Não é mais uma discussão como era, não é mais uma entrega de um trabalho como era no TCC e na monografia, graduação e especialização. Não era mais uma discussão aprofundada como era no mestrado. A tese, ela pressupõe, eu diria que ela exige a existência de uma hipótese. E ela exige também a construção de uma antitese, aquilo que se opõe à minha tese, né, que é a minha antítese, né? Então, repare que nem no TCC, nem na monografia de graduação, de especialização, nem no mestrado, exige-se essa estrutura de você ter uma hipótese e uma antitese, alguma coisa que se coloca contra a sua própria tese. Tá? E ao final do teu trabalho de doutorado, a tua hipótese, a tua hipótese, ela vai poder ser confirmada, e aí avança-se, né? Ou seja, eu mantenho o paradigma vigente, eu reforço o paradigma vigente, né? Eu vou explicar para vocês, eu vou comentar por que essa questão é uma questão de corroboração, né? Eu corroboro a tese, ou eu refuto a tese. E aí, se eu refuto a tese, eu vou então verificar se isso condiz ou não com a minha antitese, né? Ou se eu vou deixar isso no vácuo. Eu também posso deixar isso no vácuo para alguém mais tarde seguir pela pesquisa. Então, a tese de doutorado, eu vejo a tese de doutorado aqui com foco na evolução do conhecimento científico, na ideia em que eu preciso refutar alguma coisa, ou eu busco refutar alguma coisa, a partir de uma hipótese e diante de uma antitese, né? Então, eu chamo a atenção o seguinte, se o mestrado ele tem uma estrutura igual de doutorado, e eu já vi isso, né, brilhante isso, porque
Quem consegue chegar nesse estágio de ter um mestrado com a estrutura de um doutorado, provavelmente, né, vai ter assim, uma fluidez muito grande, vai passar com muita tranquilidade pelo doutorado e vai, né, seguir a carreira como pesquisador com muita fluidez. Agora, o doutorado com uma estrutura igual ao do mestrado, em que você só vai discutir alguma coisa ali, né, isso pode ser um problema, porque nós estamos falando de uma tese de doutorado, e aí a banca pode questionar cadê a tua hipótese, né? Bom, isso leva a gente à questão de como que se inicia essa tese, né? Como é que a gente começa essa história da tese. E toda pesquisa científica, pensando em nível de doutorado, tá? Pensando em construção de uma tese, em que eu preciso de uma hipótese, de uma antitese, ela começa, o primeiro ponto dela é o problema científico. Então, aqui, se eu quero fazer o conhecimento científico evoluir, eu tenho que identificar qual que é o problema científico, o que está fazendo com que o conhecimento científico não evolua, o que está travando o conhecimento científico, ou, tipo assim, onde é que tem divergências no conhecimento científico. O que a gente pode exemplificar aqui como sendo problema científico? A falta de conhecimento sobre o que explica um fenômeno que eu observei, ou alguém observou. Alguém foi lá e está trabalhando com crescimento vegetal e colocou uma certa quantidade de nitrogênio, colocou tudo do jeito que estava lá e a espécie não cresceu, não se desenvolveu. Então, mas a teoria dizia que aquilo deveria ter acontecido, né? E aconteceu alguma coisa diferente, né? E essa coisa diferente, eu olho na base teórica e falo, pô, mas não tem explicação para isso. Quem chegou mais perto disso falou de um outro assunto, não falou especificamente desse assunto, né? Então, isso é um problema científico. Um outro caso, eu vou lá na base teórica e olho, e aí eu vejo que ela discorda muito daquilo que já o fulano publicou no trabalho dele lá, que usou imagem de satélite, fulano pesquisou em campo lá com um sensor, né, terrestre, e aí a pessoa olha, poxa, mas isso está discordando do que diz a base teórica. Ok, então eu preciso, tem um problema científico aí, a base teórica me diz uma coisa e as medições de campo, os dados que eu possuo, dizem outra coisa. Ou de laboratório, né? Dados de laboratório. Um outro tipo de caso, divergência científica entre o conhecimento científico está posto. Eu leio lá, vejo uma base teórica que me diz que tal coisa se explica a partir de tal base teórica, né? Então, a partir do... Né, tem os 3 pesquisadores que dizem que isso é por causa disso, né? O que explica isso é isso. E tem 2 ou 1 pesquisador que diz que não, que o que explica aquilo é uma outra coisa, é um outro nutriente, ou é a temperatura, ou é o pH, ou é... Né? Ou seja, alguém já me disse que é outra coisa. Então, eu tenho um conflito entre o que as bases teóricas estão dizendo, e aí eu vou ter que investigar isso, né? E outra questão também que é típica de problema científico, será que se eu pegar esse equipamento, fizeram um equipamento novo, desenvolveram uma metodologia nova, desenvolveram uma técnica nova, uma instrumentação nova, e eu tenho uma base teórica que era toda calcada, por exemplo, em medições de compactação de solo muito antigas, de um equipamento pouco preciso. Então, será que as respostas daquilo que eu via antes vão continuar sendo as mesmas diante dessa nova tecnologia, diante dessa nova forma de medir, nessa nova escala de análise? O que antes foi medido somente aqui numa bacia hidrográfica pequena, será que isso se aplica numa bacia hidrográfica maior? Será que essa teoria continua vigente? Né? Então, a gente sempre confronta isso com o conhecimento científico como ele existe até o momento. E aí vem a ideia do ineditismo, porque o ineditismo, às vezes, ele vai estar associado justamente a essa escala espacial, né? O que antes se mediu numa escala espacial, e tinha uma teoria que dizia que aquilo funcionava, e você se pergunta, olha, ninguém nunca mediu isso nessa escala de trabalho, ninguém nunca trabalhou com isso, com essa, né, com esse tipo de espécie vegetal, ninguém nunca trabalhou com isso, já se mediu isso, já se sabe isso, mas será que isso acontece também aqui nessa região, onde o clima é mais quente, onde a temperatura média anual é acima de tanto? Então, as pessoas já fizeram isso, mas fizeram no Canadá, onde a temperatura média anual era tanto. Aqui no Brasil, nunca ninguém tentou. Não é porque é o Brasil,
mas é porque aqui a faixa de temperatura, o clima, o tipo de solo é diferente. Então, ninguém nunca testou isso nesse tipo de solo, ninguém nunca testou isso nessa temperatura média anual, ninguém nunca testou isso com esse tipo de resolução espacial, ninguém nunca testou isso com essa faixa etária, ninguém nunca testou isso com esse gênero, ninguém nunca testou isso com essa característica fisiológica que eu estou querendo trabalhar agora. Então, isso traz o ineditismo, né? É uma das coisas que traz o ineditismo, porque achar um tema novo, alguma coisa que nunca ninguém no mundo pesquisou, isso se você imaginar que o ineditismo é isso, é quase impossível que você vá conseguir fazer uma tese, né? Então, aqui vai uma dica de como encontrar o ineditismo da tua pesquisa. Chama atenção para não confundir problema científico com problema social e ambiental. É muito comum as pessoas terem uma preocupação muito grande. Eu tive essa preocupação, já ouvi dezenas de pessoas dizendo, eu estou usando recurso público, eu tenho uma preocupação muito grande, eu gostaria que minha tese fosse utilizada para a sociedade, servisse como referência para a sociedade, e aí a pessoa foca no problema social e no problema ambiental. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, todo problema científico é um problema relevante para a sociedade. Muito do que a gente conhece hoje de conhecimento científico, muito que a gente usa hoje, no passado não teve muita relevância, parecia que era uma coisa inocente, parecia que era uma coisa boba. Como é que a minhoca se comporta no espaço? Parece que é uma questão, não, isso não vai servir para ninguém. Não. Toda vez que o conhecimento científico evolui, em algum momento lá na frente, pode ser não agora, mas lá na frente, alguém começa a fazer isso, o uso disso para poder calibrar um satélite, para poder desenvolver uma nova metodologia, desenvolver novos equipamentos, desenvolver novos compostos químicos, digo assim, utilizar isso em outros meios, né? Então, toda vez que a gente faz a ciência evoluir, a gente está contribuindo para a sociedade. Por outro lado, nem todo problema social e ambiental é um problema científico. E em geral, não são. Boa parte dos nossos problemas sociais e ambientais que a gente vive no Brasil hoje são falta de investimento. O conhecimento científico ele já está posto. Tá? Então, se a gente focar no problema social e não identificar o problema científico, a gente pode cair num problema seríssimo de estar tentando pesquisar alguma coisa, mas que não tem respaldo científico, porque aquilo já existe solução para aquilo. O que não existe é investimento público, né? Então, cuidado com isso também. Então, identificar o problema científico é a primeira parte da tese. Se você não achou isso ainda, dá uma pausa, volte atrás e tente achar qual que é o problema científico. Não existe uma tese de doutorado sem um problema científico. Identificar o papel da tese frente às questões relevantes para a sociedade é fundamental e também deve ser feito. Ou seja, você vai fazer sua tese, tem um problema científico, é muito importante que aí você coloque, olha, isso aqui também vai contribuir com, isso aqui também vai servir de base para, né? E aí você vai detalhar como que aquela pesquisa, você vai, olha, eu não estou fazendo isso aqui isolado do mundo, né? Isso aqui vai mais tarde ajudar, isso aqui pode resolver o problema tal, isso aqui vai contribuir com as pesquisas tal, isso aqui vai contribuir com, e por aí vai, né? Algumas perguntas que podem e devem ser feitas para delimitar o problema, então, o problema científico. Qual é a lacuna do conhecimento científico e não do conhecimento pessoal? Cuidado com isso, né? Qual que é a lacuna do conhecimento científico? Porque às vezes, tipo assim, você vai escrever alguma coisa ali, mas a banca já conhece aquilo, os pesquisadores já sabem daquilo, eu que não sei daquilo. Então, qual que é a lacuna do conhecimento científico que ainda não foi preenchida ou que apresenta contradições? Até onde o conhecimento científico avançou? O que já se sabe sobre esse problema que eu estou falando, né? Porque é dali que eu vou tirar, inclusive, a construção da minha hipótese. Por que que esse conhecimento científico é importante? Quais outros objetos de investigação científica e processos e problemas sociais e ambientais dependem da elucidação desse problema? Quais os trabalhos que esbarram, que permeiam esse problema? E quais as soluções ou respostas obtidas até o momento e que podem ser usadas como referência para a minha pesquisa? Quando você responder essas perguntas, você vai estar construindo o estado da arte da sua pesquisa e já vai estar fazendo a justificativa da tua pesquisa de doutorado, né? Então, muito cuidado. Problema social e ambiental como o único problema da tese, isso acende uma luz amarela quando não acende uma luz vermelha.
Sem um problema científico, não há uma hipótese. Vocês vão ver, é muito difícil a gente encontrar uma hipótese quando a gente não tem um problema científico. O que a gente vê em muitas teses são hipóteses que eu digo são hipóteses assim, primárias, que é assim, se chover, o nível do rio sobe. Qual que é a antítese? Se não chover, o rio do nível não sobe. Então, isso acaba caindo na obviedade, né? Ou seja, não tem uma hipótese aí, não tem uma construção científica nessa estrutura, tá? Isso não significa que um problema social não possa ser objeto de uma pesquisa científica. Contudo, apesar de ser um dos aspectos que dá relevância para a pesquisa científica, o problema social não pode ser, de forma isolada ou central, o tema da pesquisa científica. Pessoas morando em áreas sujeitas à inundação é um problema social, mas não necessariamente é um problema científico. Mapear famílias que estão em áreas de risco pode ser um trabalho acadêmico. Eu posso esperar isso do TCC de graduação, da especialização, eu posso esperar isso do mestrado, com uma boa discussão sobre as pessoas que têm vulnerabilidade, maior vulnerabilidade, menor vulnerabilidade, se está na região da planície, se está em outra... Mas não necessariamente eu estou fazendo com que o conhecimento científico avance e eu vou ter dificuldade em estruturar uma hipótese em cima disso. Eu vou cair naquela hipótese. Se chover, o nível do rio vai avançar e vai atingir as casas. Se não chover, o nível do rio vai ficar onde está. Então, você não consegue estruturar a tua pesquisa na forma de uma tese de doutorado e de uma antítese de doutorado, né? Problemas sociais podem ser o gatilho para a identificação de problemas científicos. Se tem um problema social, vai lá e tenta entender por que aquele problema social está acontecendo, onde é que está a lacuna do conhecimento científico, porque muitas vezes é só falta de investimento, né? Eu dou um exemplo aqui, a dengue deixa várias portas abertas para várias pesquisas, né, que tentam fazer o conhecimento científico avançar, tá? O ponto de ruptura da larva, o ponto de mortalidade da larva, o tempo de incubação, o tempo de... Tudo isso são temas para pesquisa científica, tá? Agora, ir lá e fazer um trabalho de limpeza pública, de tapar as caixas d'água, isso é uma outra coisa, né? Muitos problemas sociais são relativos à ausência de políticas públicas e não à ausência de conhecimento científico. Problema científico, também a gente pode levar essa ideia para a questão de problemas de ordem técnica, tá? O desenvolvimento de um telescópio mais possante, ou de um algoritmo mais eficiente, ou de um equipamento mais barato, dependendo da abordagem que eu faço para essa pesquisa, eu não vou estar fazendo com que o conhecimento científico evolua. Eu posso estar fornecendo ali uma nova ferramenta, né, ou uma coisa mais barata, mas o conhecimento científico vai continuar do mesmo tamanho. É o caso de, agora eu consigo contar melhor, eu consigo contar quantas pessoas que tem na cidade mais rápida, mas eu não consigo saber por que a doença se propaga, né? O problema científico, então, ele está atrelado, no caso da tese de doutorado, à hipótese, a hipotese, a tese, a resposta prévia, né? Essa hipo aí como uma resposta prévia ao problema científico. Propor uma nova metodologia, propor um zoneamento, propor um plano de evacuação, um sistema de gestão, são exemplos de trabalhos acadêmicos que, em geral, apresentam grande dificuldade para sua estruturação enquanto tese, porque as pessoas têm dificuldade de encontrar o problema científico ali dentro. Eles olham para o problema social, mas não olham, não conseguem enxergar que tipo de conhecimento científico que eu estou investigando, que tipo de lacuna no conhecimento científico que eu estou investigando. Esses temas são muito plausíveis, são muito interessantes em trabalhos de mestrado, mas no doutorado, se você não souber dar a abordagem correta, você fica com um trabalho só de mestrado, com um grande volume de dados. Outros problemas para o problema científico. Então, outras coisas que atrapalham a gente ou que podem ajudar a gente em relação ao problema científico. Os problemas sociais, quando a gente focar nele, mesmo os problemas de tese, eles envolvem muitas e complexas variáveis, para as quais, muitas vezes, uma delas a gente não tem conhecimento científico suficiente. Então, se eu focar no problema social ambiental, eu tenho ali dentro daquele problema social, eu vou trocar aqui os slides antes que ele faça sozinho, tá? Então, eu foquei no problema social. E esse problema social, um problema ambiental, ele tem ali 10 variáveis que afetam ele. E para 2 delas eu não tenho certeza de como que funciona. Como é que esse solo responde nesse ambiente, né? Então, não tenho. Aí eu tento seguir com a proposta de pesquisa sem saber como é que o solo responde. Provavelmente eu não vou conseguir testar uma hipótese. Por quê? Porque uma das variáveis eu não sei como é que ela se comporta. Técnicas que envolvem nível de incerteza em suas medidas, mensuração,
demandam N pesquisas e N pesquisadores atuando de forma sincronizada, e isso pode inviabilizar a tese. Se o tema que eu quero pegar, ele envolve muitos elementos, se eu quero fazer uma tese em que tem muitas variáveis, muitos elementos, eu vou precisar de muitos pesquisadores trabalhando, às vezes, sincronizados, para que eu possa testar a minha hipótese. E aí isso pode inviabilizar a minha tese. Outras coisas, a gente só vai ter resposta depois de 4, 5 anos medindo. Modelar um cenário futuro que envolve muitas variáveis. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma caneta aqui, opções de ponteiro, vou pegar aqui uma caneta, tá, gente? Eu acho que fica mais fácil vocês acompanharem. Então, aqui modelar um cenário futuro com muitas variáveis, inclusive a componente humana, política, social, é muito difícil. Porque numa tese de doutorado, como é que eu vou comprovar que a minha hipótese estava correta ou não, se as respostas que a sociedade dá são demoradas, né? E muitas vezes a gente mede isso a cada censo, a cada 10, 12 anos, né? Determinar uma relação de causa e efeito quando, para uma ou mais das variáveis, existe um grau de desconhecimento, aí é quase impossível a gente ter uma tese se uma das variáveis tenha lá um grau de incerteza muito grande sobre ela, como ela se comporta. Modelar ou explicar um fenômeno cuja caracterização envolve metodologias subjetivas. Isso aqui é uma coisa que a gente aqui, com o tempo, a gente foi barrando, até que já não existe mais isso acontecendo. Por exemplo, as pessoas que chegam já ficam direto, já tomam um cartão vermelho na entrada. As pessoas querem levar para o doutorado metodologias que, se eu fizer, dão um resultado, que se outra pessoa fizer, dá outro resultado diferente. Né? Então, isso não cabe numa tese de doutorado, porque você não vai conseguir validar a tua hipótese, porque você fez, teve um resultado. Se uma outra pessoa fizer e obtiver um resultado diferente, então como que você vai dizer que está certa a sua hipótese? Você não tem como corroborar a sua hipótese, nem como refutar a sua hipótese. Você vai bater cabeça ali, vai trabalhar, e no final alguém vai falar, tá, mas fulano fez isso, ou eu mesmo medi isso nessa área e deu um resultado totalmente diferente. Então, se você tem metodologias que têm problemas de subjetividade e elas estão incluídas na tua hipótese, reveja isso. Né? Minha dica é reveja isso. Mensurar o papel de variáveis quando um dos dados de base não apresenta acurácia e precisão compatível com o resultado esperado. Às vezes o erro, né, que eu tenho lá no próprio dado, então eu estou pegando uma base lá que foi feita para uma determinada finalidade, uma base de dados. E elas têm erros no processo amostral, elas têm erro, foi feito porque naquela época o prefeito queria alguma coisa, ou porque o Ministério do Meio Ambiente estava fazendo alguma coisa, ou porque a Embrapa fez alguma coisa, mas você não sabe como que aquilo foi feito, como que aquilo foi medido direito, se pegou um N amostral suficiente ou não. Então, às vezes, você vai usar uma base de dados que você não conhece ela plenamente, não tem todos os metadados ali de como foi feito, para que foi feito, qual foi o N amostral, qual foi o intervalo de tempo, e aí você vai usar aquilo como base, você vai ter dificuldade em provar, né, a tua hipótese ou refutar a tua hipótese. Então, a justificativa de uma tese é o próprio problema científico. Né? Então, no nível de doutorado, a gente quer fazer o conhecimento científico evoluir inicialmente, a gente pode fazer com que ele caia dentro do mesmo paradigma, a gente pode acabar corroborando aquilo que já se sabe, a gente pode não refutar aquilo que a gente já sabia, mas, de qualquer forma, eu testei aquilo diante de um novo cenário, né? De frente de um novo cenário. Tá? Bom, aí a gente vai para a questão do desenho da tese. Né, como que a gente desenha essa pesquisa, né, como que a gente estrutura essas questões de tese, antítese, H0, H1, validação, teste de validação, método de instrumentação e por aí vai. Então, eu vou fazer uma fala agora também sobre esses assuntos. Né. Primeira coisa, então, eu já tive o problema dele definido, um problema científico. Agora eu vou para a elaboração de uma hipótese. Né. Então, começando aqui também por diferenciar essa palavra na hipótese do senso comum. No senso comum, a gente usa muito essa hipótese como sinal de que eu acho que foi isso. Então, a hipótese, cara, eu acho que foi isso. A gente usa isso direto no nosso dia a dia. A hipótese científica, ela é parecida com o que a gente faz no nosso dia a dia. A diferença é que a gente tem subsídios científicos para poder acreditar. Eu faço uma revisão teórica sobre aquele assunto, eu já tenho algumas medições, ou alguém já mediu alguma coisa, eu começo a desconfiar de alguma coisa. No final, não sou o que eu acho que é a resposta para o problema científico.
deixa de ser o que eu acho e passa a ser o que a ciência, acha, quais são os indícios, né, que eu tenho que podem explicar, né, ser a resposta mais correta para aquele problema científico que eu estou investigando. Então, é o eu acho, mas só que nesse caso o eu acho é embasado em indícios científicos, né? Ó, tem um problema científico, o que eu acho que vai ser? Bom, tem os trabalhos de fulano que dizem que isso pode estar acontecendo, tem os trabalhos de ciclano que dizem que pode estar acontecendo, as medições que foram feitas lá na bacia do rio tal mostraram que tal coisa está acontecendo, né? Os dados de crescimento da espécie tal dizem que tal coisa pode estar acontecendo, então eu estou partindo do pressuposto, essa pesquisa está partindo do pressuposto que o que responde a esse problema científico, né, é isso aqui. Então, isso é a minha hipótese. A hipótese pressupõe uma resposta prévia em grau inferior, que vai ser testado, ao problema científico. Essa resposta prévia é o que vai ser testado. É isso que a gente vai fazer na tese, é testar aquela resposta prévia. Tem um problema, eu acho que é isso, o conhecimento científico me leva a crer que é isso, mas ainda não tenho certeza se é isso. Então, o objetivo da tese é testar aquela hipótese que eu assumi como sendo a mais viável. E aí, se o problema científico está bem estruturado, se a tua hipótese está bem definida, já não interessa mais o que você vai encontrar como resposta final. Se você vai confirmar e vai manter o paradigma vigente, ou se você vai refutar. A partir dali, não interessa mais o resultado que você vai obter. A hipótese testa uma resposta possível para o problema. Sem um problema, é quase impossível você formular uma hipótese. Quando o conhecimento científico existente apresenta problemas ou não é suficiente para explicar um determinado fenômeno, a gente formula uma hipótese. A partir de uma revisão bibliográfica, científica, bem embasada, essa hipótese, então, ela passa a ser o motor da sua tese. É aquilo que eu quero refutar ou não. Testar uma hipótese sempre vai trazer ganho para o conhecimento científico. Vai fazer o conhecimento científico avançar ou você vai fortalecer um paradigma vigente. Isso porque a hipótese só existe quando há um problema científico bem definido, bem fundamentado. E eu achei uma lacuna nele, uma insuficiência no conhecimento científico, um conflito. Eu formulei uma resposta prévia que ainda não foi testada. E é exatamente esse não teste que foi feito que é o ineditismo do trabalho. Conceituando a hipótese, então, ela nasce aqui no problema científico, né? E aí eu olho para o problema científico e vejo que existe mais de uma resposta possível. Existe aquela que é a mais provável. Os indícios científicos me levam a crer que é isso, mas eu vejo que também pode ser isso, e pode ser isso também, ou seja, existem outras respostas possíveis. Essa resposta possível e mais provável é aquilo que a gente assume como hipótese, resposta prévia. Bom, está lá o problema, está lá a falta de desenvolvimento, está lá o baixo crescimento, está lá o processo erosivo. O que a ciência me leva a crer? Tudo indica, ou a maior parte das referências bibliográficas me levam a crer que o que explica é isso. Então, é essa resposta que eu assumo como hipótese, e é ela que eu vou submeter ao teste. E aí não interessa mais se a resposta vai ser positiva, se eu vou corroborar a hipótese, ou se eu vou refutar a hipótese. Todos dois vão trazer conhecimento científico. Uma hipótese, então, tem calço científico. A hipótese não é o que eu acho, é o que o conhecimento científico traz a partir de indícios. A hipótese é fundamentada em indícios científicos. E aí, como é que a gente apresenta a hipótese normalmente? Então, a gente tem lá, eu fiz o estado da arte, a gente já discutiu o problema, a gente já viu como é que ele se amarra com questões sociais, a gente já viu a importância disso para resolver uma série de problemas, a gente já viu a lacuna do conhecimento científico, já apresentou tudo isso no texto. E aí, mais ou menos, a gente encerra dizendo, olha, considerando os trabalhos de fulano e fulano, que afirmaram que tal coisa está acontecendo, considerando as medições e as pesquisas de fulano lá na bacia tal, que demonstraram tal coisa, considerando tal coisa, né, e vai apontando para os referenciais científicos que eu tenho. Aí eu vou falar, essa pesquisa parte do pressuposto de que eu apresento a minha hipótese. Tá? Então, é aqui que eu vou apresentar a minha hipótese, que é que em regiões de clima temperado, ou em regiões de clima tropical úmido, ou que em regiões de latossolo, ou que em regiões de presença de matéria orgânica acima de tanto, tal coisa vai acontecer ou não vai acontecer. Né? E assim eu estruturo a minha pesquisa. Na pesquisa científica, então, em doutorado, testar a hipótese é tentar romper com o conhecimento científico, ou corroborar o conhecimento científico.
mediante um determinado ensaio que a gente vai fazer, né? E esse ensaio tenta, então, testar a minha hipótese. Isso porque quando se identifica um problema científico e testa-se uma hipótese, pode ser que a mesma não seja refutada. E aí o conhecimento científico vai ser corroborado. Então eu vou estar contribuindo com o paradigma. Realmente, aquilo que o conhecimento científico já detectou lá para o Canadá, para o clima subtropical, para o clima tal, já detectou para a região de argissolo, já detectou para a região de baixa concentração de nutrientes, também se aplica nesse tipo de ambiente aqui que eu estou trabalhando, nessa escala que eu estou trabalhando, ou com essa resolução que eu estou trabalhando agora. Então, cabe observar que a forma como se estrutura a pesquisa, em geral, as pessoas tentam confirmar uma hipótese. E aí aqui eu vou dar uma dica que o ideal é a gente tentar refutar uma hipótese, porque a gente sabe que é mais fácil negar alguma coisa do que comprovar alguma coisa. Isso já foi dito por vários pesquisadores, né? Então, lá nos livros de metodologia, a gente vai encontrar a estrutura da hipótese mais ou menos assim: se tal coisa, se não, então, né? Então, se a hipótese que eu vou testar, se aquilo que eu quero negar for negado, então, o que deve acontecer, né? O que a gente espera? Eu neguei, tal. Então, se tal coisa aconteceu, não aconteceu, por quê? Quais eram as outras causas possíveis prováveis? E se a hipótese for comprovada, né, então, necessariamente a gente está comprovando, né, a gente vai ter vários trabalhos que vão ajudar a gente a dizer, realmente isso era o que eu esperava, né, isso também aconteceu com os trabalhos de fulano, só que numa escala diferente, e a gente vai para a etapa de discussão disso. Por que é mais fácil tentar refutar uma pesquisa do que tentar confirmar uma pesquisa, né? Porque dê uma olhadinha aqui para o problema científico, né? Como que a gente consegue entender ou pensar que um problema científico ou mesmo um problema social, né, seja uma coisa fácil de se resolver, de se obter uma resposta? Problemas científicos são complexos. Você tem várias variáveis que atuam sobre o processo, sobre o problema que eu estou lidando, e que são afetadas pelo problema, né? Então, a variável pode uma afetar a outra, né? Elas podem afetar o processo, o problema que eu estou trabalhando, e serem afetadas pelo problema que eu estou trabalhando, tá? E às vezes existem variáveis externas que eu não estou vendo, que afetam as variáveis que eu estou trabalhando, né? E que interagem com outras variáveis. Então, como que eu vou poder, no final, afirmar que tal coisa foi na medida e que aquilo é verdade? Então, é muito difícil a gente falar, isso aconteceu e é verdade, né? Certeza, 100% certeza. Por isso que é mais fácil a gente tentar refutar essas questões, tá? Quais os fatores que interferem, por exemplo, no processo de aprendizado? Então, a pessoa trabalha na área de educação ou quer fazer um trabalho de um programa de educação ambiental, e ela quer medir se aquela metodologia que ela fez, ela propôs, né, ela tem uma resposta melhor do que uma outra metodologia. Quantas variáveis interferem nessa tomada de decisão, nesse conhecimento científico? A idade, o gênero, o ambiente familiar, os traumas anteriores, o contato que essa pessoa teve. São tantas variáveis que interferem que, no final, você dizer que a resposta que você teve foi por causa daquilo que você estava testando é muito difícil. Quantas variáveis interferem no escorregamento de terra? Para você dizer que não, foi a chuva que fez isso, sabe? Quantas variáveis interferem na mortalidade de uma espécie, de uma planta, de um peixe? Né? Quantas variáveis podem interferir? O pH, o grau de estresse, a produção de tal hormônio, a composição química na água, são tantas as variáveis que podem interferir que é difícil você afirmar alguma coisa. Por isso que a gente busca refutar alguma coisa. A gente tenta isolar alguma coisa e refutar essa coisa. A hipótese e a resposta a ser testada é a resposta possivelmente mais viável, aquela que tem indícios científicos. Mas e se não for aquilo que eu estou testando? Ou seja, se a resposta, então, se eu refutei aquilo, né, se não foi aquilo, o que pode explicar aquilo que eu observei? Eu fui lá e testei, fiz um desenho de pesquisa e testei aquilo diante da metodologia, e no final não deu aquilo. Então, o que poderia explicar a refutação daquela hipótese, o resultado negativo, né? E aí é que entra a construção da antítese, né? A antítese, se eu tenho uma resposta provável, eu também tenho outras respostas que podem explicar aquilo, tá? Então, eu tenho lá, então, pelo que eu estou enxergando agora das minhas respostas, do meu teste, pode ser,
né, pelo que eu estou observando, que seja essa a resposta daqui. Ou então não, olha, como isso aqui não tem, ficou numa faixa de valores muito baixa, o mais provável, então, é que isso aqui tenha acontecido com a minha pesquisa. Então, a gente tem que ter a contraprova e o conhecimento científico do que pode explicar caso a minha hipótese não seja corroborada, caso ela seja refutada. E a antitese, essa antítese, ela também pode ou não ser testada. Eu já vi muito trabalho de doutorado em que a pessoa consegue testar as duas coisas juntas, testar a hipótese e a antítese ao mesmo tempo. Isso é brilhante, eu acho isso brilhante, fantástico. Mas é muito mais fácil a gente testar somente a hipótese. É muito mais fácil de estruturar uma pesquisa testando apenas a hipótese. A título de estrutura, né, para uma tese, a gente teria mais ou menos assim: a hipótese mais provável que eu vou assumir como sendo meu H0 e a hipótese menos provável ou as hipóteses menos prováveis é aquilo que eu vou assumir como antitese, como meu H1. Lógico, aqui eu estou falando só de um pensamento, de uma estrutura, porque o teste de hipótese mesmo, lá estatístico, ele pode ser aplicado somente para um caso, ou ele pode nem ser aplicado dependendo de como você desenvolve isso. Aqui é só para a gente poder pensar o que eu estou fazendo, mais ou menos, e no caso da aplicação de um teste de hipótese, como é que isso ficaria mais ou menos estruturado. Hipótese e validação, né? Mais um assunto aqui bem interessante, né? Eu trago aqui a foto do buraco negro, né? E me chamou a atenção a primeira vez que eu li sobre essa foto do buraco negro, porque essa foto foi feita em 10 meses, mais ou menos 8 a 10 meses de pesquisa, eles já tinham essa foto em mãos, né? E eles gastaram 2 anos e alguma coisa a mais para divulgar essa foto. Durante esse período que se seguiu após a obtenção desse produto até a divulgação dele, foram feitos vários testes tentando negar que isso era foto de um buraco negro. Tudo que era possível de ser testado para poder dizer, não, isso não é uma foto de um buraco negro, eu vou provar que não é, porque se eu testar assim, vai dar um resultado diferente. E tipo assim, não dava, né? Se eu fizer tal coisa, vai dar um resultado diferente, vai mostrar, vai acontecer a mesma coisa aí, e, portanto, é o efeito Doppler, ou é alguma outra coisa. Não. Então, passaram 2 anos tentando provar que isso não era a foto de um buraco negro. Ou seja, a importância de você tentar validar aquilo que você obteve como resultado. Então, é aqui que entra um pouco, né, a ideia do PhD, da filosofia. Você não vai assumir que a tua resposta é uma resposta válida inicialmente. Você vai ter que desconfiar também dessa resposta, daquilo que você está testando, e inclusive da forma como você está testando, né? Uma hipótese, ela precisa ser viável e precisa ser testável. Isso é uma outra coisa muito importante nos trabalhos de doutorado. Qual que é o tempo necessário para testar essa hipótese? Às vezes a hipótese ela demora 3, 4 anos para que eu possa testar, e eu não tenho esse tempo dentro de um doutorado. Qual que é o número de pesquisadores necessários, pessoas envolvidas para testar essa hipótese? Às vezes eu não tenho como obter um N amostral suficiente para isso, tá? O exemplo do buraco negro foram utilizados simultaneamente com um relógio astronômico sincronizando 8 radiotelescópios em volta do mundo com 200 pesquisadores para poder obter essa foto. Então, se você não tem recursos para isso, não tem essa rede de interação, não adianta você ter uma hipótese muito boa, mas você não tem recursos, não tem tempo para poder fazer isso, não tem equipe, não tem fôlego para poder fazer isso. Quais os equipamentos são necessários? Quais os dados são necessários? Qual que é a qualidade que eu preciso ter nesses dados para que eu possa testar realmente a minha hipótese e não cair no erro de achar que era verdade ou que era mentira, porque os dados estavam errados, né? Qual a qualidade e precisão dos equipamentos e dos dados? Quais recursos financeiros necessários? Não adianta eu ter uma hipótese muito boa que vai custar... A gente trabalha aqui muito com a questão de datação. Algumas pesquisas nossas aqui envolvem datação. Mas uma pesquisa com datação você só pode fazer no laboratório lá na França e custa, sei lá, não sei quantos euros. Então não adianta eu imaginar que eu vou fazer a pesquisa com 200 amostras, mandar para a França, porque eu não vou ter recursos para isso, nem do CNPq, nem da CAPES, né, nem coisa parecida. Por melhor que seja a minha hipótese, por mais válido que seja o meu problema científico, né? Então, uma hipótese precisa ser viável. Aí você pensa o seguinte, é possível você isolar a variável que você vai testar? Você consegue fazer isso? Bem, se você não consegue isolar essa variável, qual que é o N amostral necessário para poder cobrir o problema do isolamento da variável que você está testando, né? Quantas vezes eu preciso medir isso?
Testar se uma hipótese é verdadeira é muito difícil, salvo casos excepcionais. Isso porque isolar um fenômeno a ponto de garantir que nenhum outro fator atuou, né, está atuando sobre ele, e assim afirmar que a nossa hipótese inicial é 100% verdadeira, isso é quase impossível. Daí a ideia de se tentar refutar. Mais uma vez, a ideia do desenho da pesquisa e a importância da validação, a importância da gente pensar aqui sobre a nossa pesquisa, dessa visão de que a partir do momento que você está fazendo uma tese, você agora é um filósofo, né, da pesquisa. É isso que é a ideia. Você agora é um filósofo, é um pesquisador filósofo. Você pensa sobre o seu problema. Você não é mais encomendado para poder fazer uma consultoria e entrega um produto. Você reflete sobre o que você está fazendo, sobre as respostas que você está fazendo, sobre a forma como você estrutura a tua pesquisa. Eu gosto de citar esse exemplo. Eu estava trabalhando no Pará, fazendo uma consultoria. Nós tínhamos um carro, e esse carro, toda vez que a gente ia entrar, estava fazendo um estudo para a ferrovia Norte-Sul, né? Depois eu fiz a ferrovia Leste-Oeste, que passa por aí, pela Bahia. Os estudos ambientais estão lá nos relatórios. E aí, no Pará, nosso primeiro carro, ele passava pela lama, a gente tinha que ligar o limpador de para-brisa antes, poder pegar aquelas estradas de chão, porque ele jogava toda a lama no para-brisa. E depois nós trocamos de carro, porque esse carro quebrou, e a gente pegou um carro que a lama ia para o lado. E aí alguém falou bem assim, Tony, você observou que o outro carro jogava a lama no para-brisa, jogava a lama para trás, e esse joga a lama para o lado, né? E aí eu falei, não é possível um carro jogar a lama para trás, né? Não tem como. O carro bateu na poça, a lama só pode ir para frente, né? Não pode ir para trás. Mas aí, como que ela vinha parar no para-brisa? Bom, é o carro que está em movimento, né? Não é a lama que está indo para trás, é o carro que está passando pela lama que foi jogada para frente. A diferença é que um empurra para frente, realmente, e o outro empurra para os lados. E por que eu estou falando isso? Porque observem a sutileza. Eu posso estar dentro, me posicionar enquanto pesquisador, dentro de um veículo, colocar vários instrumentos aqui dentro, medindo, contando, quantificando, sabe, fotografando, filmando, documentar tudo isso, e nada disso que eu estou observando está acontecendo. Tá? Então, ou seja, eu precisava ter me posicionado fora do carro para poder olhar o problema que eu estou medindo. Se eu vou convicto de que isso aqui está acontecendo, de que o carro está jogando a lama para trás, eu vou medir isso, eu vou contar isso, eu vou documentar isso, eu vou filmar isso, sabe? Eu vou pesar essa lama, eu vou datar essa lama, mas não vai estar acontecendo o que eu achei que estava acontecendo. A lama não está sendo jogada para trás, tá? Então, aqui é importante a gente se perguntar como que eu me posiciono fora dessa pesquisa. O que mais que pode estar acontecendo? Quais são as outras respostas? Como que eu meço isso? Como que eu me certifico de que isso que eu estou medindo é o que eu estou medindo e não é a minha visão sobre o processo? Né? Como medir? Medir é diferente de testar. Observem isso. Eu posso medir e posso não estar testando nada. Eu posso estar medindo um fenômeno, mas não estar testando se a minha hipótese é verdadeira ou não. Tá? Como testar? Como isolar uma variável? Como é que eu faço para isolar esse problema? Então, isso são perguntas que vocês vão ter que fazer em relação à tese de vocês. Tá? A última tese que eu orientei, eu insistia muito, né, nesse assunto. Como que você isola isso? Né? Então, vamos pensar como que a gente isola essa variável. A gente estava trabalhando com sensoriamento remoto, como que a gente vai isolar isso para tirar ou para minimizar, otimizar os problemas, né, que existem, que são das outras variáveis que interferem nisso, nessa análise que está fazendo. E quais são os testes que a gente vai fazer, qual que é o N amostral que a gente vai precisar. Tá? Então, aqui o teste de uma medicação. Né? Como é que funciona esses testes de medicação, então? Você tem lá, a pessoa acredita que um componente X vai atuar sobre uma determinada espécie, ou sobre uma pessoa, ou sobre alguma coisa. E aí você vai ter lá o N amostral e o grupo placebo, que vão garantir, né, que aquilo não é o efeito ao acaso. Cuidado com essa palavra acaso na pesquisa, né, porque depois eu vou dar uma dica no final que é sobre isso. Né? Então, ela testa uma relação de causa e efeito. O que acontece é isso aqui, que quando a complexidade do problema que a gente está testando aumenta, e a dificuldade de isolar uma variável que eu vou testar, ele aumenta, quanto mais complexo, quanto mais difícil for o isolamento dessa variável, maior vai ter que ser o meu N amostral e a quantidade de repetições que eu vou fazer isso. E isso não necessariamente vai seguir uma relação linear, isso pode seguir uma relação exponencial.
tá? No caso do COVID, começa lá em laboratório, depois ele vai para um grupo amostral, depois ele vai para um grupo maior, depois ele vai para 2.000 pessoas, depois ele vai para 40, 60 mil pessoas de teste. Por quê? Porque eu não tenho como isolar, não tenho como saber se não foi o peso da pessoa, se não foi a idade da pessoa, se não foi a atividade física que a pessoa fez, se não é a componente genética da pessoa, se não é... Ou seja, eu não sei como é nada disso. Então tem que pegar uma população tão grande, testar tantas vezes, com tantas repetições, para no final falar, realmente, esse remédio faz efeito sobre tal coisa. Existe uma relação de causa e efeito. A importância da metodologia e da instrumentação, né? Então, também não vou usar lá o termômetro Xing Ling, com todo respeito, né? Aqui é só uma brincadeira, peço desculpas aí pela brincadeira, mas eu não vou usar aqui um termômetro Xing Ling aqui para poder medir certas coisas, porque isso não vai permitir que eu meça tal coisa, tá? Então, é só uma brincadeira aqui, porque uma das críticas que eu tive na minha especialização, apesar do que os termômetros que eu usei eram de qualidade, né, de qualidade, e foram bem caros, né, foi isso. O equipamento não mede o que eu estou querendo medir, não da forma como eu estou querendo medir. Métodos de instrumentação devem ser adequados ao que se pretende avaliar. Dados precisam seguir critérios rigorosos e padronizados para coleta, armazenagem e medição. Essa necessidade de ter padrão é o que justifica, por exemplo, normas nacionais, internacionais e equipamentos, né? Porque você não pode pegar um dado fora do padrão para usar para fundamentar uma tese, uma hipótese, né? Então, tem algum problema a gente usar um equipamento mais barato, né? Eu já vi vários casos disso, assim, a pessoa vai lá e pega, eu não tenho dinheiro para comprar aquela estação robótica, aquela coisa lá que custa, aquele datalogger que custa $2.000, um datalogger. Eu posso montar isso com Arduino, por exemplo, fazer uma monitoração com Arduino? Ok, pode. Problema? Nenhum. É legal? Muito. Eu sou fã disso pra caramba, né? Qual que é o problema? O problema é que você precisa de um tempo para você poder validar esse equipamento novo que você está usando, né? Essa forma nova sua de medir, para que os seus dados possam ser comparáveis com os dados de outras pesquisas e para que você possa refutar ou não a tua hipótese no final. Então você vai ter, se você tem tempo numa tese, ou se você está num laboratório em que tem gente testando, por exemplo, tem um aluno de iniciação científica, tem um aluno de mestrado calibrando o teu equipamento mais barato, ok, já calibrou, já publicou, já viu o resultado disso, já viu que é possível estabelecer uma certa regressão, né, que estabelece uma relação entre a forma como o mundo mede aquilo e a forma como você quer medir aquilo, tá? Então, eu consegui desenvolver uma equação aqui que me diz, olha, se o valor medido aqui no Arduino for tanto, aqui na estação vai ser tanto. Se existe essa possibilidade de regressão, de calibração, beleza. O que você precisa se preocupar é se você tem tempo suficiente na sua tese para poder fazer isso. Porque isso pode levar tempo. A gente tem um laboratório aqui, chamado Laboratório de Hidrogeomorfologia, em que o professor, eu acho muito louvável o trabalho dele, ele pega os alunos de iniciação científica de mestrado para poder calibrar sensores novos que serão utilizados, né, nas pesquisas de doutorados. Então, a pessoa começa lá na especialização a tentar calibrar um sensor novo, que vai medir umidade, que vai medir vazão, que vai medir, e vai calibrando, vai testando, e aquilo só vai entrar na pesquisa de doutorado se ela já foi calibrada, validada, se já existe a regressão, já foi inclusive publicados os resultados da validação daquele equipamento novo. Porque senão eu posso estar achando que eu estou medindo alguma coisa e não estou. Quem trabalha com a área de sensoriamento remoto deve lembrar dos primeiros sensores da Mapir que vieram descalibrados. Então, a pessoa achava que estava medindo uma resposta espectral lá e estava construindo uma tese, e no final concluiu que tal coisa estava certa, quando, na verdade, era o sensor que estava descalibrado. Tá? Não era aquilo que estava acontecendo. Eu dou um outro exemplo. Eu comprei, uma vez, uma estação meteorológica, né, mais de uma até, para poder colocar no curso que eu montei, num dos cursos que eu montei, e aí essa estação ficou lá trabalhando durante muito tempo, era só para poder trabalhar nas disciplinas de clima. E aí, depois de um certo tempo, a gente começou a observar que os valores da estação meteorológica não batiam com os valores que a gente tinha de referência, né? E aí isso foi se agravando, e no final, o que eu descobri que aquela estação meteorológica ela não servia só servia para fins didáticos, né? Mas as medições dela eram completamente descalibradas e ela não tinha mecanismo de calibração.
Mais tarde, muito depois, eu fui dar um curso numa universidade e encontrei a mesma estação meteorológica. E a pessoa, eu falei, que legal essa estação. A pessoa falou assim, eu usei para minha tese, né? Qual que é o problema? O problema é que aquela estação, o que a pessoa viu aqui, né, trabalho de calibração, né, e às vezes não dá para fazer um trabalho de calibração, porque a resposta não é uma regressão linear, exponencial, uma série de Fourier, por exemplo, você não tem a possibilidade de usar um equipamento. Então, cuidado com essa questão de usar instrumentação e metodologias que podem trazer problema para a sua tese. E aí você vai entrar no problema estrutural da tua pesquisa. A tua resposta não faz sentido, por quê? Porque nem vai conseguir publicar. Esse equipamento não mede isso, esse equipamento não tem acurácia suficiente, esse equipamento não tem condições de medir isso. Uma outra questão que a gente vê nas construções de tese também, que eu chamo aqui a atenção, é a questão do enviesamento. Esse enviesamento, né, esse bias, ele pode ser por vários motivos, né? Então, muito cuidado nas teses, nas construções das hipóteses, nos testes que vocês vão fazer, nas conclusões que vocês vão fazer, porque uma simetria, ela diz muito mais do que simplesmente a palavra simetria. Eu já vi muita gente trabalhando com modelagem, né, propondo construção de modelos, ou usando modelos, sem saber o que é homocidasticidade. Tá? Então, não sabe o que é homocidasticidade, e aí vai concluir coisas que não são pertinentes em relação à tese, ou vão testar de uma forma que não vai permitir verificar a homocidasticidade. Né? Outras pessoas não se preocupam muito com a questão do p-value, né, do p-valor lá, e ignoram essa questão, e aí também passam por cima disso. Então, cuidado com a questão dos outliers. Os outliers, eles enviesam a pesquisa, e remover um outlier ou não remover um outlier pode trocar completamente aquilo que você está entendendo em relação àquilo que você está pesquisando. Tá? Então, outlier não é valor espúrio, né? Cuidado para não misturar outlier com valor espúrio. O valor espúrio é um valor que não é possível de ser obtido com aquela instrumentação, com aquela medição. O outlier não, o outlier está te dizendo alguma coisa, está te dizendo o seguinte, olha, durante o período de medição, houve um pico de tal coisa e esse pico é verdadeiro, ou houve uma baixa de tal valor e essa baixa é verdadeira. Remover isso da sua pesquisa pode te levar à conclusão de uma coisa que você não sabe, ou seja, uma conclusão equivocada. Testes de sensibilidade e especificidade são sempre muito bem vistos. Verifica se ele não se aplica à tua pesquisa, porque ele vai explicar um pouco como que está se dando a resposta entre falsos positivos e falsos negativos na sua pesquisa. Né? Cuidado com os termos precisão e acurácia, né? Porque às vezes a gente tem um equipamento, a gente vai lá e olha no equipamento, está escrito qual que é a precisão do equipamento. E precisão não é acurácia, né? A acurácia é a comparação das medidas que eu tenho com o valor de referência. A precisão é a comparação dos valores que eu medi com os valores que eu medi. Então, eu tenho precisão quando, por exemplo, eu vou lá e meço alguma coisa várias vezes e o resultado fica ali dentro de uma faixa de valores muito estreito. Isso é precisão. Mas isso pode estar muito distante do valor real que eu estou medindo. Então, muito cuidado com essas questões, porque elas podem prejudicar muito as conclusões, né, que você vai ter sobre o seu teste de hipótese. Essa figura talvez não esteja muito boa, né, mas ela é da Bahia, está próximo aí à região, né, e me chama muita atenção porque a região que passa a ferrovia leste-oeste, né, e nos estudos que o IBAMA pediu para a gente fazer, eles queriam uma modelagem, né, para essa área, e como que foi difícil convencer o pessoal do IBAMA de que o que acontece aqui não se aplica ao que acontece aqui. Então, esse tipo de ambiente é totalmente diferente desse tipo de ambiente, que é diferente desse tipo de ambiente que é a zona de transição. Então, as respostas que eu tenho podem estar condicionadas ao ambiente que eu testei, e não serem de caráter gerais. Então, além de todo o teste que eu tenho que fazer, além da forma correta de cercar a minha hipótese, de verificar como é que eu vou testar, qual que é a instrumentação que eu preciso, qual que é o N amostral que eu preciso, de me posicionar do lado de fora da pesquisa, no final eu tenho que olhar para ver se o que eu estou concluindo, não estou concluindo apenas porque eu testei somente nessa área também. Né? Bom, finalmente aqui para refletir, né, mais importante, isso eu sempre digo para os meus alunos, mais importante do que a tese que você faz, né, mais importante do que a tese que você vai colocar lá disponibilizada lá online,
é o que a tese faz com você. Né? É como que a tese mudou a sua forma de enxergar a pesquisa, de enxergar a forma de produzir conhecimento científico. Então, a tese, às vezes, a gente vai dar uma resposta, e ela é uma resposta muito curta a um problema científico. E, às vezes, a gente só, era isso mesmo, ok. Também se aplica a essa região, também se aplica a essa escala. Né? Mas o mais importante não é, então, na minha opinião, né, o que você entregou lá em termos de tese, mas sim como que a tese transformou a tua forma, né, e transformou você realmente num PhD. Né? A partir de agora você é um PhD, você é um filósofo da ciência, você não se posiciona mais diante de um problema científico da mesma forma que você se posicionava antes. Aqui vai uma dica do site da Fernanda Pérez, né, Estatística Aplicada à Vida Real. Eu acho fantástico, isso me ajudou bastante, ajuda muitos meus alunos que fazem doutorado também. Sempre recomendo para eles. Todos os testes estatísticos, tem lá o script em R, tem o script, às vezes, em Python, tem lá o teste em SPSS, e tem a explicação desse teste. Em especial, aqui, uma senhora Tomachá trata da questão do p-value e da falácia do p-value, né, como que a gente enxerga isso. Então, essa é a minha dica para vocês aí que estão fazendo a tese. Né? Por fim, última palavra aqui, cada orientador, cada orientadora tem o seu entendimento de como deve ser uma tese. Então, confie nos seus orientadores, confie nas suas orientadoras, né, porque eles sabem o que estão fazendo, né, eles vão conduzir vocês aí. Se eles já passaram por esse caminho tortuoso, né, então dê esse voto de confiança a eles. Fica aí o meu e-mail para contato e fica o meu agradecimento a vocês aí, boas pesquisas. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito bom, muito obrigado, professor Tony. É importante referir que eu tive esse contato, né? Tive a satisfação, né? E a sorte também, né? De ter sido aluno do professor Tony. E eu tinha certeza que essa conversa aqui com os nossos estudantes seria uma conversa interessante, né? Eu gostaria de agradecer aos espectadores, em especial, eu gostaria de agradecer alguns colegas que prestigiaram, viu, Tony, o nosso evento, professora Fabrícia, Luiz, né? Grande Luiz Fernando, lá de Rondônia, muito, muito obrigado. Professor Fernando, lá do LAPIG, da UFG, aqui conosco. Só recordar, né, que eu deixei aí o link para certificação. Quem está na sala lá na UFSB também vai receber. Professor Tony, o nosso planejado foi a sua fala, ela ficará gravada. O professor disponibilizou contato. Vocês podem procurar também pelo Google as produções do professor. Eu uso, viu, professor? Tem um material muito importante de cartografia que eu sempre uso nas minhas aulas e sempre recomendo para os estudantes. A professora Fabrícia, que está aqui também, utiliza, né? Nós utilizamos. Aos meus orientandos que apareceram por aqui, Jaqueline, Suelen, com certeza as contribuições muito valiosas. Professor, muito obrigado. Recordando que a live fica gravada, professor, depois o senhor vai receber o link que o senhor pode compartilhar para os seus alunos, colegas aí da universidade. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e o professor fica à vontade para fazer as considerações e quem tiver alguma dúvida pode encaminhar aqui para o professor Tony. Muitíssimo obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez, Alex, prazer ter trabalhado com você também, orgulho do seu trabalho também, que também já usei como referência, seus vídeos, tá? Então, legal. Abraço a todos aí que estão assistindo também, abraço ao Luiz, abraço a Dinan, né, Suelen. Então, obrigado pela oportunidade, espero que tenha contribuído aí, né, e parabéns a vocês pelo programa de pós-graduação, né, é um programa de pós-graduação, eu li lá as linhas de pesquisa, já vi a quantidade de trabalhos que vocês têm publicado já, dei uma olhada lá, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Né. Valeu, professor. Um abraço, até a próxima, tudo de bom. Um abraço a todos, tudo de bom.